tema da live de hoje, né? Nós vamos falar sobre 3 estratégias, como eu posso dizer, 3 princípios, né? Que você não pode deixar de fazer, de realizar na avaliação fisioterapêutica do paciente idoso. Então, tem 3 itens que você não pode deixar de fazer de forma alguma. E eu vou falar sobre esses 3 itens, eu vou descrevê-los, eu vou te mostrar como eles são importantes, como eles vão impactar aí na sua avaliação com o seu paciente idoso. Boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós estamos no episódio de número 86 do programa Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. E para quem não me conhece, para quem nunca me viu, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nessa live, o meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta e a fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E para quem entrou agora, nós vamos conversar sobre 3 itens indispensáveis. Então, você não pode deixar de maneira alguma avaliar o seu paciente idoso. E por quê, Rayane? O que tem de tão importante nesses itens? Vocês vão ficar sabendo já já como esses itens são indispensáveis. E com esses itens, você deixa a sua avaliação mais focada, mais direcionada, fica uma avaliação mais robusta, uma avaliação mais completa. E por que a importância de uma avaliação completa? Só para você anotar papel e depois guardar? Não! Através de uma avaliação completa que você mostra o seu destaque, a sua autoridade, você fica mais confiante ao realizar qualquer intervenção com o seu paciente, você tem mais confiança na sua prática clínica e, com isso, o seu paciente também sente mais confiança, ele sente que você entende do assunto, que você está por dentro do assunto e que você é um profissional mais capacitado, e com isso facilita ele fechar o tratamento com você, né? Então, o que envolve esses 3 itens? Envolve você saber o que você vai entregar para o seu paciente, envolve você ser mais competente, né? Você ter mais competência ali na hora de montar um plano de tratamento para o seu paciente idoso, tá bom? Então, fica ligado aqui que eu vou falar de 3 itens indispensáveis. Mas antes, a primeira coisa que eu queria que vocês precisam ter em mente, o fisioterapeuta precisa ter em mente a seguinte questão. Quando a gente falava em idoso, atendimento para idoso, tratar idoso, né? Então, o tratamento, a reabilitação de um idoso, a gente sempre ouvia falar que era algo que só poderia ser realizado com o fisioterapeuta, né? Então, eu cresci ouvindo isso, inclusive os meus avós, quando eu era pequena, mais nova, os meus avós precisaram fazer um tratamento fisioterapêutico e foi com o fisioterapeuta, né? Eles precisaram reabilitar, fortalecimento, enfim, treino de equilíbrio. E quem que era o profissional que a gente sempre pensou em fazer esse trabalho com o idoso? O fisioterapeuta, né? Só que o mercado está girando. E assim, está tudo bem, não vejo nenhum problema nisso, não quero criticar nenhuma área, não estou... Eu acho que tem área, tem mercado para todo mundo, não estou aqui para criticar ninguém. Mas o mercado girou. Então, quando a gente fala em tratamento para o idoso, um acompanhamento para o idoso, não é só mais o fisioterapeuta que vem como o primeiro profissional habilitado para fazer isso. Então, tem muitos personal trainer do idoso, tem muitos educadores físicos atendendo os idosos. Então, a coisa mudou. E aí que entra o que a gente tem que fazer, né? O fisioterapeuta, ele tem que mostrar o seu destaque. Porque como ali a gente está tendo muitos outros profissionais também trabalhando no idoso, com o idoso, a gente precisa mostrar também qual é o nosso diferencial. Aonde a gente pode atuar diferente de outros profissionais. Lembrando, né? Como eu sou fisioterapeuta, eu tento aqui sempre nesses conteúdos dessas lives trazer, complementar algo para a prática clínica do fisioterapeuta. Então, essa prática mudou. Então, existem muitos outros profissionais
atendendo os idosos. Eu já cheguei a ver também outros profissionais reabilitando idosos. Então, hoje em dia, já não é uma coisa que a gente fala assim, ah, não, é só do fisioterapeuta. Não, então tem muitos outros profissionais atuando, e volto a dizer, eu acho que tem mercado para todo mundo, não quero criticar ninguém, não quero falar mal de profissão nenhuma, mas nós precisamos mostrar o nosso destaque também. A gente precisa mostrar onde que está o nosso diferencial. Por que o idoso deve escolher o fisioterapeuta e não o educador físico, ou fazer o pilates com um enfermeiro, porque também foi liberado, né? Então, assim, a gente não tem mais essa prática, isso na cabeça que reabilitação, atendimento, idoso é só com fisioterapeuta. Então, isso vem caindo, o mercado vem dando uma volta. E é aí que a gente tem que mostrar o nosso diferencial. E esses 3 itens que eu vou falar hoje aqui, essenciais, indispensáveis numa avaliação do fisioterapeuta. Então, quando você coloca esses itens em prática, quando você faz uma avaliação ali robusta, uma avaliação bem completa, você mostra o seu diferencial para o seu paciente e mostra o porquê você é a pessoa ideal para poder atender aquele paciente, qual é o seu diferencial, por que você é mais preparado, e aí você mostra você fica mais confiante também em atender esse paciente. Tem um comentário: o mercado está cada vez mais competitivo, inclusive na físio. Sim, eu digo mais, eu acho que o fisioterapeuta ele está perdendo um pouco também o espaço dele ali, né? A gente está dividindo um pouco o que antes a gente achava que, não, isso aqui é só do fisioterapeuta. Não é mais, né? Então, assim, o Pilates, a gente acreditava muito que o Pilates é só do fisioterapeuta, então não, já foi liberado, para o enfermeiro, também pode fazer curso de Pilates, o médico, o educador físico. Então, tem várias áreas que podem trabalhar com o Pilates. E eu também já vi educador físico usando a palavra também reabilitação, reabilitar pacientes, né? Reabilitar um idoso, reabilitar alguma disfunção. E isso também a gente acha que é só da fisioterapia. Então, está tendo muitas competições e está tendo muita concorrência, sim. Né? A gente está perdendo um pouco nosso espaço, então a gente precisa dar a volta, a gente precisa mostrar o nosso espaço de novo, a gente precisa conquistar o nosso espaço de novo, né? Não deixar o nosso espaço cair cada vez mais. Tem uma pergunta: um tratamento fisioterapêutico precisa ser adaptado para o idoso? Sim, precisa e deve ser adaptado não só ali para o idoso, mas para a demanda daquele paciente, né? Então, se for um idoso, mas é um idoso muito ativo, então você pode fazer poucas adaptações. Agora, é um idoso mais sedentário, é um idoso com mais disfunções, né? Com menos funcionalidade, aí você também adapta o seu tratamento, as intervenções. Então, vai de acordo, né? É um tratamento individualizado. Então, o tratamento fisioterapêutico, ele é individualizado. Ele vai pegar as necessidades de cada paciente, né? Vai focar ali nas necessidades de cada paciente. Bom, gente, então vamos aqui nos diferenciar. Então, vamos mostrar o nosso diferencial. Vamos falar aqui desses 3 itens. Quais são esses itens, Rayane? O que eu posso já sair dessa live aqui aplicando no meu paciente amanhã? Então, se amanhã você vai avaliar um paciente idoso, essa live aqui vai cair como luva para você. Você já vai sair dessa live já com uma outra cabeça, um outro pensamento como você vai avaliar esse paciente, e através dessa avaliação, as chances dele fechar o tratamento com você é muito maior. Então, isso vai agregar um valor muito grande na sua avaliação, e quando o assunto for idoso, tá? Vamos ao primeiro item. Então, nós vamos falar aqui do primeiro item quando se fala de avaliação, né? Esse item, eu vou destrinchar os 3 itens
Eu vou dando sempre alguns exemplos para ficar mais prático, né? Então, o primeiro item que não pode faltar de maneira alguma na sua avaliação fisioterapêutica, ele parece bobeira, mas eu afirmo para vocês que tem muitos fisioterapeutas que não realizam esses itens, que passa por cima deles, que às vezes até esquece, principalmente aquele fisioterapeuta formado há um tempinho. Ele sempre esquece. Ele pula essa etapa também, que é você avaliar, você mensurar ali os sinais vitais do seu paciente. Rayane, mas isso é comum, isso é normal. Mas tem muitos fisioterapeutas, eu vejo muitos fisios atuando e não realizam isso. Quais são os principais? É a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação. Então, isso é fundamental, você mensurar isso do seu paciente. Não deixa disso por trás, né? Não esquece desse item. Esse é o principal, é a primeira coisa. Você vai conhecer o paciente, você vai fazer aquela anamnese. Na hora que passar para o exame físico, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar, é mensurar, é ver ali os sinais vitais desse paciente. Os principais, né? Os 3 principais que eu acho que fundamentais é a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação. A temperatura vai depender do que o paciente relatar, se ele, né, está tendo alguns picos ali de temperatura, mas não é muito comum a gente ficar mensurando a temperatura do paciente, né? E esses sinais vitais, eles são importantes não só na avaliação, como durante o tratamento também. Então, quando você vai iniciar uma sessão, um atendimento do seu paciente, tira os sinais vitais iniciais, antes da intervenção. E por quê? Porque o paciente, se ele tiver com a pressão alta, tem coisa que você não pode realizar com ele. Então, um exercício mais intenso, exercício de força, você não pode realizar com ele, porque senão aquela pressão tende a subir mais. Então, você não pode praticar aquilo com ele. Tem quando eu me formei, a gente tinha muito uma política de a pressão está alta, você não faz nada. Libera o paciente, vira as costas e vai embora. Só que aí vem um porém, uma virgulinha aí, né? Depende do quanto ela está mais alta. Então, se ela tiver um pouquinho mais alta, vamos supor que a pressão normal desse paciente seja 12/8. Então, você atendeu, quando você vai iniciar o seu atendimento, você aferiu a pressão dele e está ali uns 13, 14/8. Aí você faz o quê? Você faz algo mais leve com ele e no final da sessão você afere essa pressão de novo. Agora não, Rene, deu 16, 18, aí você já encaminha ele direto para um pronto-socorro, já leva ele direto para algum postinho de saúde, liga para a família, já tem que levar ele para o hospital para poder ver, para controlar essa pressão. Aí eles vão dar um remédio, né, sublingual, para reduzir essa pressão mais rápido. Então, vai depender do que é o mais alto. Então, está muito alto, você já encaminha ele para ir para um posto de saúde, urgente. Por quê? A pressão alta, com a pressão muito alta, esse paciente pode ter o quê? Pode levar a um acidente vascular cerebral. Então, ele pode levar a um AVC. Então, você já tem que correr, encaminhar ele, é urgente. Já fala com a família, ó, leva ele no postinho, leva ele no hospital, que a pressão dele está muito alta, tá? Então, isso é importante por isso que é importante a gente sempre aferir a pressão de um idoso no início. E na sua avaliação não fica longe. Eu já avaliei pacientes idosos, não tão idosos, ali na faixa de 65 anos, 60 e poucos anos, que ele não fazia uso de nenhum remédio controlado ali para pressão, não sabia que tinha pressão alta, e na minha avaliação a pressão dele estava muito alta. Ele não tinha o hábito de aferir pressão. Então, na avaliação, a pressão dele estava alta, eu comentei com ele, aí ele falou assim, eu já venho tendo assim, uns relatos de dor na nuca, muita dor de cabeça, mas eu não tenho problema com pressão, não. Aí ali eu já conversei, encaminhei, falei, vai no cardiologista, fazer um exame direitinho, às vezes o senhor já está alterando a sua pressão. Aí ele sempre tem aquela desculpa, não, mas eu nunca tive problema com pressão, minha pressão sempre foi ótima.
Aí você fala assim, o senhor nunca teve, mas pode passar a ter, né? A gente pode passar a ter, o senhor agora está desenvolvendo aí uma hipertensão. Então, é importante na avaliação, porque às vezes na avaliação você já encaminha, você já previne seu paciente de um monte de coisas, tá? Então, gente, o nosso primeiro item é esse. Então, é você mensurar os sinais vitais do seu paciente. Isso é indispensável, mas assim, não pode passar na sua cabeça você avaliar um paciente e não olhar os sinais vitais dele. Isso é, para mim, aí é alguém muito, não está nem na média, né? É alguém muito baixo mesmo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Veja os sinais vitais do seu paciente, tá? E aí, vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha, a Natália. Ela fez uma avaliação, ela foi avaliar um idoso, né? Um idoso de 70 e poucos anos. Ela foi lá avaliar esse idoso e chegou lá, ela levou essa ficha de avaliação, contendo esses 3 itens e mais algumas outras coisas, outros itens, uma ficha de avaliação lá da comunidade. E quando ela estava avaliando esse idoso, o idoso morava sozinho, bem ativo. E aí, na avaliação, ela levou aquela ficha e faz isso, faz aquilo, inclusive fez esses 3 itens que eu vou comentar aqui na live, avaliou mais outras coisas que tem na ficha, e tudo direitinho, aquela avaliação completa de 1 hora. E a filha dele, do senhor, estava lá na avaliação. Então, sempre tem um filho, uma filha, né? A mulher, no caso desse senhor, ele é viúvo. Então, sempre tem alguém acompanhando a avaliação, né? Algum parente. E no final da avaliação, a filha do senhor ficou encantada, que nunca tinha visto uma avaliação tão completa e que, né, assim, ficou encantada com aquilo ali. Achou algo assim de outro mundo. Logo em seguida, ali no final, já fechou com ela o tratamento do pai, já agendou com ela uma avaliação para ela, para a filha, e uma avaliação para o marido. Aí, na semana seguinte, ela foi lá, avaliou a filha, avaliou o genro, e no final da história ali, né, para encerrar a história, o final disso tudo, ela ganhou 3 novos pacientes. O idoso, a filha e o genro. Então, olha o poder que tem uma avaliação bem feita, né? Olha como a gente pode impactar aquele idoso, a gente pode impactar a família, e através disso, né, ela ganhou 3 pacientes, através de fazer uma avaliação bem robusta, uma avaliação bem completa. E colocou aquilo tudo em prática, todos esses 3 itens que eu vou mencionar e mais outros itens, e aquilo virou algo assim extraordinário, algo que a família nunca tinha visto. E olha só, né? Algo que a gente fala assim, nossa, que bobeira. Até a pressão, ela falou que ia em consulta e ninguém nem avaliava, nem aferia a pressão direito do pai ali. Então, olha só como isso faz uma diferença muito grande. Tem um comentário, no caso de outro profissional fazer o papel do fisioterapeuta, como eu comentei no início, né? Outros profissionais estarem aí atuando de certa forma na nossa área, que é um erro, né? Se eles passar um pouquinho do quadrado deles, é um erro. Ele também precisa ir ao domicílio do idoso. Então, Ana Kelly, eu estou vendo outros profissionais atuando assim, indo na casa do idoso, atender o idoso, eles dão, né, dá o nome que for, não fala que é fisioterapia, porque eles não são fisioterapeutas, mas vão na casa do idoso, atender o idoso e faz exercícios com o idoso, faz outras coisas com o idoso ali, e fala que às vezes está reabilitando, que está atendendo, está tratando, e não é fisioterapeuta. Então, também já tem profissionais fazendo esse papel, sim. Tá bom? Tem um comentário, 3 pacientes. 3 pacientes. Final da história da minha aluna, ela ganhou 3 pacientes
só através da avaliação ali, uma avaliação bem feita. Então, olha o nosso diferencial. Essas avaliações nós sabemos fazer, né? O olhar do fisioterapeuta, a gente fica ali 4, 5 anos de graduação, a gente tem um olhar bom. E aí você vai degustando, né? Vai aumentando, melhorando seu olhar com outras intervenções, outras técnicas. Com você vindo na live, você aumenta o seu olhar, que eu sempre estou aqui dando várias dicas, várias sacadas, né? Quem me acompanha, comenta aqui. Se eu já te ajudei alguma vez aqui na live, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho, manda um coraçãozinho. Quem já se beneficiou aqui de uma live minha. Então, é assim que a gente vai aumentando o nosso olhar, a gente vai mostrando o nosso diferencial. Então, é assim que a gente vai voltar a destacar, né? Voltar a pegar o nosso destaque, nossa profissão aqui. Tá bom? Agora vamos para o segundo ponto. Segundo item, gente, indispensável na avaliação fisioterapêutica do idoso é o fisioterapeuta avaliar a força muscular desse idoso e a funcionalidade, mas avaliar através de testes específicos. Então, não é só você bater o olho e falar assim com o idoso: ah, levanta a perna aí, estica o joelho e dobra, levanta o braço. Ah, legal, tá mexendo direitinho. Sempre levanta a cadeira. Ih, tá com dificuldade de levantar. Agora vamos fazer aqui, vamos ver o equilíbrio. Como é que funciona? Não, gente, tem que ser diferente. Não pode avaliar um idoso pedindo ele para, se dobra o braço e levanta o braço, se pega algo ali na prateleira, se estica e dobra o joelho, tá ótimo, ele tem força muscular suficiente para poder fazer os exercícios, ele tem força suficiente. Ah, tá com um pouquinho de fraqueza, porque normal, né? Idoso tem uma fraqueza muscular. Não, você precisa quantificar isso. Qual é a força muscular desse idoso? Usar um instrumento específico para avaliar. Qual é a força do bíceps, do quadríceps, dos isquios tibiais? Você ter ali números, né? Então, você precisa quantificar essa força muscular. Então, qual foi a força? Qual é melhor de ouvir? Você falar para o idoso assim: o senhor apresenta uma fraqueza muscular. Ou você virar para ele e falar assim: ô, seu fulano, a sua força na perna aqui, ó, nesse músculo da coxa, deu 10. Mas o ideal é o senhor estar entre 40 e 50. Então, a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar juntos para o senhor alcançar essa força aqui, de 40 a 50. Qual maneira é melhor de escutar? Qual que ele vai entender melhor? Qual que ele vai falar assim: nossa, olha só, ela mede a minha força. É diferente. Fraqueza muscular no idoso, a gente sabe que ele vai apresentar, né? A gente sabe que ele apresenta uma fraqueza muscular, um déficit de equilíbrio. Isso é comum no idoso. Mas você quantifica isso? Você tem números ali registrado? Quanto que era essa força? E aí, depois de você trabalhar com ele, focar no fortalecimento daquele músculo que está fraco, e depois de 3 meses você reavaliar e mostrar para ele que ele saiu de 10 e foi para 50, você tem isso na sua prática? Gente, é surreal de bom. O paciente vai adorar ver isso. E você também. Sabe, para nós profissionais, isso é maravilhoso, porque é aí que você gera a sua confiança, você gera a sua valorização no mercado, você vai ser mais remunerado, né? E aí vem uma cascata de coisas boas, tá? É preciso quantificar, assim como a funcionalidade. Então, você vê o paciente fazer atividade, né? Como é que o senhor anda dentro de casa? Beleza. Ele sentar e levantar, tá com dificuldade. Tá, né? Ótimo, você pode filmar ele fazendo isso, para depois você também comparar. Mas vamos quantificar essa funcionalidade?
Existem vários instrumentos, vários testes, testes validados, testes confiáveis, onde a gente pode realizar com o nosso paciente também, para a gente quantificar. Então, para poder testar o sentar e levantar, tem o teste de sentar e levantar 5 vezes, onde você vai cronometrar o tempo que ele demora para fazer aquilo, e depois você pode reavaliar e cronometrar de novo. Então, quanto menor o tempo, melhor é o desempenho dele nessa tarefa. Então, se ele faz sentar e levantar 5 vezes, por exemplo, em 2 minutos, aquele idoso bem debilitado, se você com a reabilitação, depois de 3 meses, você reabilitando, ele consegue fazer o mesmo teste, sentar e levantar 5 vezes pela metade do tempo, você já ganhou com ele 50%, aí você já ganhou com esse paciente. Ele já conseguiu reduzir o tempo dele pela metade, então você já ganhou essa funcionalidade com esse paciente. Também tem o teste de caminhada de 10 metros, teste de caminhada de 3 metros, você pode fazer esses testes, tem o Timed Go. Então, esses testes são funcionais e a gente não usa, é muito poucos profissionais que usam na prática clínica. Isso faz uma diferença tremenda na sua avaliação e para você também acompanhar esse paciente. É uma forma de você acompanhar ele. Depois de 3 meses, você vai reavaliar. Será que o tratamento que você ofereceu para ele foi eficaz? Ou não? Não foi eficaz porque eu não consegui ganhar nem um segundinho aqui no teste. Eu não consegui ganhar nem 5 de força, aumentar mais 5 milímetros de mercúrio de força, se você for avaliar por um esfigmomanômetro. Então, é preciso quantificar. A gente precisa colocar isso na nossa prática, a gente precisa mostrar o nosso diferencial, tá? Tem um comentário, eu já fui beneficiada várias vezes. Ai, que bom! Muito obrigada pelo comentário, coraçãozinho. Obrigada, saber, fico muito feliz em saber. A Ana Kelly comentou por número, né? É bem melhor quando a gente quantifica, né, Ana Kelly? É diferente quando você coloca número nas coisas, né? E aí, para o paciente também entender o que você fez. Ah, eu gastei aqui R$ 2.000 de fisioterapeuta e não sei o que fez. Eu não vi porque ele esquece. Eu não vi melhora nenhuma. Qual melhora que eu tive? Aí, quando você mostra para ele que ele saiu de X e foi para Y de resultado, ele consegue ver, ele consegue entender qual foi o seu papel ali e que ele não teve um gasto, ele teve um investimento para a vida dele. Né? O idoso, ele investe na vida. Quando chega numa certa idade, o idoso quer gastar dinheiro só com a qualidade de vida dele, né? Ele quer investir na saúde dele. E aí, se você não mostrar isso, a família também às vezes fica se perguntando: será? O que esse fisioterapeuta está fazendo aqui? Não estou vendo nada. Papai está a mesma coisa, mamãe está a mesma coisa, não consegui identificar. Então, é fundamental, tá? Tem um comentário: existem muitos testes diferentes? Existem sim, existem vários testes confiáveis, testes validados, onde você pode aplicar na sua prática clínica para estar mensurando a funcionalidade desse paciente, né? Eu citei aqui alguns, mas existem outros também. Tá bom? E agora, vamos passar para o nosso terceiro item. Então, o nosso terceiro item, indispensável na sua avaliação fisioterapêutica com o idoso, esse item aqui eu acho que ele bate recorde também em falhas, que o fisioterapeuta, às vezes ele até olha um pouquinho, mas ele não tem aquele olhar clínico para esse item aqui. Muitas vezes ele passa só assim, superficial. Ele não aprofunda. E eu vou te mostrar aqui como aprofundar, como deixar esse item mais aprofundado, como você vai trabalhar melhor esse item e que ele é indispensável. Então, você tem que fazer o uso desse item na avaliação fisioterapêutica
do idoso, que é a seguinte questão: é você avaliar o local onde esse idoso mora. Então, avaliar o local dele. Normalmente, o idoso, quando vai fazer uma avaliação fisioterapêutica, ele pede que essa avaliação seja na casa dele, né? Porque ele já quer um atendimento. Normalmente, os idosos querem atendimento domiciliar. Mas, se não é domicílio, ele quer um atendimento no seu consultório, na sua clínica, você também agenda com ele uma avaliação domiciliar. Você precisa avaliar o domicílio desse idoso. E aí, alguns fisioterapeutas falam assim: eu já olhei lá, já vi que ele tem um tapetinho assim na porta da casa, já falei sobre o tapete. Mas você não fez uma avaliação do domicílio. Você só viu o tapete ali e há um tapetão na sala, onde ele pode tupicar ali e cair. Você só viu aquilo ali. Você comentou porque você está ali na sua cara, você chegou, sentou na sala para avaliar ele e viu aquele tapete. Mas você andou pela casa, você viu outras questões para você orientar essa família? E olhar, avaliar o ambiente do idoso está relacionado com quedas. Então, você vai estar prevenindo esse idoso a cair. E o que você vai olhar? O que você vai deixar essa avaliação mais ampla, né? Então, além de você, depois que você fez uma avaliação do seu idoso, fez a anamnese, avaliação, né? Avaliou lá o nosso item 2, a força muscular, a funcionalidade, você vai falar assim: agora, para completar a minha avaliação, eu vou avaliar o ambiente. E aí você vai falar: o senhor me acompanha, ou a filha, o filho, e avalia o local dele, avalia como ele se movimenta dentro de casa, se tem tapetes em outros locais, e por quê? O tapete é um vilão para o idoso. O idoso pode embolar o pé naquele tapete e cair. Então, vai avaliar o local, vai ver se tem tapetes em outros lugares, porque às vezes acha bonitinho, tem tapete em tudo quanto é lado, né? Tem tapete ali na beiradinha da pia, tem tapete na entrada da cozinha, tem tapete ali na entrada do banheiro, eles gostam de um tapetinho, aí sai colocando tapete na casa inteira. Então, você precisa, e é com jeitinho, tá, gente? Não é falar assim: tira esse tapete daqui, porque senão o senhor pode cair. Não, é falar com jeitinho, senão ele também não aceita tirar o tapete, não, tá? Explicar o porquê daquele tapete ser perigoso, né? Então, tudo falado com jeitinho, eles aceitam. Então, é você explicar, ver a posição, né? As posições de móveis. Então, tem algum móvel ali no meio do caminho, onde ele pode bater e machucar? O idoso tem a pele sensível. Se ele bater naquele móvel, ele pode rasgar a pele, ele pode fazer uma lesão ali naquela pele, né? Então, observa o ambiente desse idoso, se tem algum móvel atrapalhando ele a se locomover ali dentro de casa, onde ele tem que, né, fazer alguma manobra, ir de ladinho, tomar um cuidado, porque tem um armário perto do outro, e com jeitinho, com a família, dá a opção de mudar o móvelzinho de lugar, de às vezes colocar ele em outro lugar, né? Arrastar ele um pouquinho mais para o lado, e aí você vai olhar. E isso a gente não consegue orientar se a gente ir lá ver. Você não consegue falar assim: aqui, lá na sua casa tem quantos tapetes? Você tem tapete aonde? É bom quando você vai lá. Você vê na casa dele, e aí você vai pontuando ali com ele, vai conversando, vai explicando, vai dando alternativas de mudanças. Então, isso fica muito mais completo, fica algo assim, outro olhar, né? Fica um olhar mesmo de fisioterapeuta, onde a gente vai olhar para o paciente não só ali na doença, no local, na dor. A gente olha ele como um todo, inclusive dentro da casa dele, inclusive ali prevenindo ele das quedas. Outra coisa que você vai aumentar, né? Você pode ampliar seu olhar em relação ao item 3, é o calçado que ele usa. Então, idoso gosta muito de tamanquinho, principalmente as idosas, né? Gosta muito de tamanquinho, usar um tamanquinho com saltinho. Então, olha aquele tamanquinho, vê se ele não corre nenhum risco daquele idoso cair, daquele sapato, né? Atrapalhar ele quando ele for andar. Então, auxilia, sempre ver como ele
tem a marcha, né? Então, se for um idoso que ainda está bem independente, às vezes não compensa você mexer muito no sapato dele, não. Mas é aquele idoso que já está com aquela marcha alterada, ele já não consegue andar direito, e aí tá com tamanquinho, ou tá com chinelinho de enfiar o pé, né? Chinelo Rider. É assim mesmo, gente. Acho que eu tô bem antiga. Então, esse chinelinho de enfiar o pé, isso sai muito do pé, né? Então, para ele estar andando e aquilo sair do pé dele, é muito fácil. Então, é preciso avaliar, orientar, que o ideal é um sapato fechado, um sapato que dê firmeza, onde não sai do pé. Os idosos, então, os homens, é bom aqueles sapatinhos leves, onde ele enfia o pé, encaixa todo o pé, mocassim. Então, é bom para os idosos um sapatinho assim, para evitar que ele caia. Então, às vezes, ele está com aquele chinelinho de dedo, mas ele já não tem muita garra, ele já tem uma fraqueza ali dos flexores dos dedos do pé, ele não consegue manter aquele chinelo no pé. Então, aquilo ajuda ele a cair. Tá? Então, é outra coisa que vocês precisam observar nos idosos. Tem um comentário, uma pergunta, né? No caso dos sinais vitais do paciente, é necessário fazer as medicações antes e depois do atendimento? Não, a gente não interfere nos medicamentos, não, tá? Então, assim, se ele já tem a rotina de tomar o remédio de manhã, ele vai tomar de manhã, né? Normalmente, os remédios para pressão alta, eles tomam um à noite, um de manhã, mas ali controla, né? Se a pressão dele já estiver controlada, o remédio vai controlar a pressão, e aí quando você for atender, ela já vai estar controlada. Mas a gente não altera nem horário, nem o remédio, nem a dosagem, a gente não mexe nos remédios, não. Aí a gente faz o quê? Encaminha ele para ele fazer um retorno, para ele ir no cardiologista, para poder arrumar esses remédios aí. Tá bom? As medições. Nossa, entendi errado. Muito obrigada. As medições. Então, as medições antes e depois. Isso, perfeito. Eu entendi medicações. As medições da pressão arterial, dos sinais vitais, o ideal mesmo é o fisioterapeuta realizar antes da intervenção e depois, no final. Então, você vai fazer aquela mensuração no início e no final, tá? Para você ver se a pressão dele não alterou muito durante os exercícios. E aí você vai fazendo aquele controle com ele também. Isso, agora eu entendi. Agora foi, né? Deu uma bugada aqui. É isso mesmo, a gente mensura no início e no final. Outra coisa, gente, do item 3. O item 3 tem muitas coisas, tá? Outra coisa que você vai avaliar na casa desse idoso é se tem degraus no meio da casa, se é possível, né, tirar o degrau, às vezes fazer uma rampinha para facilitar, né? Depende também, você vai avaliar ali se tem degrau e como é a funcionalidade desse idoso. Se ele apresenta alguma debilitação, se ele é debilitado, se ele apresenta alguma dificuldade em se movimentar, e aí você auxilia a família a tirar esse degrau, fazer uma rampa onde tem o degrau. Outra coisa que você deve observar, né, que nós devemos observar, é o banheiro desse idoso. Então, se o idoso apresenta dificuldade em sentar e levantar da cadeira, e aí você já começa a imaginar. Então, se ele tem dificuldade em sentar e levantar da cadeira, ele apresenta uma dificuldade em sentar e levantar do vaso. Então, que tal colocar uma barra para facilitar ele a sentar, uma barra na frente do vaso, onde ele apoia para levantar e ele apoia para sentar. Colocar uma barra no chuveiro para ele poder segurar na hora que ele estiver tomando banho, na hora que ele estiver ensaboando. Então, o idoso ele apresenta um déficit de equilíbrio. E aí, você orientar isso para a família é muito bom,
você vai prevenir quedas nesse idoso, você vai mostrar que você é um profissional ali mais diferente, você observa tudo, você está ali para ajudar a família, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Quando fala de idoso, a gente precisa avaliar o ambiente dele, tá? E avaliar, igual eu falei, com esse olhar mais amplo. Não é só olhar ali, eu estou vendo isso aqui que tá errado, né? Que pode prejudicar, e aí eu falo para alterar só isso. Não, é você olhar como um todo. Faz um tour, né? Onde ele mora, onde ele vive ali, para você identificar o que há de mais irrelevante, o que que você pode mudar, né? O que que você pode acrescentar para essa família, para esse idoso. Em todas as sessões? Isso, em todas as sessões. No idoso, é ideal a gente medir os sinais, né, os sinais vitais desse paciente antes e no final da intervenção, tá? É importante. No idoso, eu recomendo você fazer no início e no final. Outros pacientes, eu faço só no início. Agora, o idoso, eu faço nos dois, início e final. Eu ainda coloco lá, sinais vitais inicial, né? E sinais vitais final. Coloco sempre isso. Um comentário, ver tudo que é relevante. É isso mesmo. É você observar tudo que vai fazer sentido para aquele paciente, né? Então, se o paciente ele é independente, né? Um idoso independente, ele não tem muita dificuldade, então isso ainda já não faz muito sentido. Colocar corrimão, ele não tem dificuldade para sentar e levantar, e ele anda com uma beleza, então não. É o que for relevante para o paciente mesmo, é o que você vai identificar para ele ali. E esses detalhes que tornam, né, vai tornar o fisioterapeuta um fisioterapeuta diferente, um fisioterapeuta com muita autoridade, um fisioterapeuta valorizado, tá? E aí você também ganha sua confiança. Então, é através disso que a gente vai conquistar aí também, de novo, o nosso destaquezinho. E a família fica assim, fica apaixonado, porque é coisa que o que deveria ser comum vira o diferente, porque quase ninguém faz. É difícil encontrar alguém que faz isso, né? E eles te vê como é você que entende do assunto, você está interessada, você sabe o que está fazendo. Então, é importante, gente, você não se torna só mais um que fica ali replicando o que todo mundo faz, ou que você também vai atender e aqui, depois desses 3 itens, mais outras questões que você vai avaliar, né? Eu foquei principalmente nesses 3, que para mim é indispensável na avaliação fisioterapêutica. Então, juntando toda a avaliação que você fizer com o seu paciente, com o seu idoso, você vai direcionar o seu tratamento. Então, aí sim você vai realizar com ele as intervenções que ele precisa para alcançar o objetivo que ele quer, o objetivo que vocês querem. Então, aí você direciona o seu tratamento, né, com esse paciente. E não fica ali, o senhor tem fraqueza, então vamos fazer aqui. Vamos esticar aqui o Teraband, 3 de 10, esticar aqui, vamos fazer pontinha do pé, panturrilha, sem sentido. Às vezes ele nem tem fraqueza ali de panturrilha, ele tem mais fraqueza de quadríceps, e você está ali trabalhando com ele exercícios que não faz muito fundamento. Às vezes ele tem uma fraqueza muito grande de tríceps, você está lá com ele no bíceps. Então, é por isso também a avaliação nos direciona para o que realizar com esse paciente. E você focar. E não ficar só fazendo que, vou fazer esses exercícios aqui, porque é comum de fazer, todo mundo faz, é um idoso, eu vou fazer esses exercícios aqui com ele. Mas por quê? Por que você está fazendo esses exercícios? Então, é importante a gente não ser só mais um, e ser o profissional, o fisioterapeuta que pensa, que raciocina, que monta um raciocínio clínico em cima do seu paciente, que faz um diferencial no seu paciente, que é um profissional confiante no que está realizando com ele e não simplesmente realizando por realizar para poder dar o horário da sessão, para terminar 1 hora, os 45, 50 minutos de sessão.
Beleza? Tem uma pergunta, também é preciso ficar atento à rampa, para ela não ser muito empinada, né? Isso. Aí, às vezes, dependendo, coloca um corrimão ali também, né? Se for possível, se tiver como, a gente coloca um corrimão para esse idoso segurar na hora de descer essa rampinha, né? Beber uma água. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? O fisioterapeuta, quando vai para uma avaliação fisioterapêutica, com todos esses pontos já em mente, com tudo que ele tem que avaliar, com tudo que ele tem que olhar, né? Ele já vai mais confiante. Ele vai fazer um atendimento onde ele sabe o que ele vai olhar, ele sabe o que ele vai avaliar, ele já vai com total confiança no trabalho dele, na avaliação dele, e ele vai focado, ele vai direcionado. Faz uma diferença tremenda na prática clínica. Do que você ir para uma avaliação perdido, não sabendo nem o que você vai avaliar. Ah, só pega ali, pede ele para fazer um movimentozinho, aquilo, e você não sabe nem o que você está avaliando. Não sabe nem por que você está pedindo ele para dobrar o braço aqui. Por que você pediu para ele fazer isso? Ah, nem sei. Pedi porque eu achei que para encher linguiça, para passar o tempo. Então, quando ele vai com tudo aquilo ali formado, com tudo aquilo já esquematizado, ele vai mais confiante para a avaliação. E, consequentemente, ele fica mais confiante para tratar esse paciente, tá? Então, gente, resumindo, vamos resumir o conteúdo da live de hoje. Então, fisioterapeuta, existem 3 itens que você não pode deixar de hipótese alguma de realizar com seu paciente na avaliação fisioterapêutica do idoso. 3 itens. O primeiro item é mensurar os sinais vitais desse paciente, principalmente pressão arterial, frequência cardíaca e saturação. Segundo item, mensurar a força muscular e a funcionalidade desse paciente, mas mensurar através de testes e de instrumentos específicos, validados, instrumentos confiáveis. Então, não só ficar ali naquela avaliação de olho, quantificar essa força muscular e essa funcionalidade. E o terceiro item, avaliar o ambiente desse idoso, avaliar onde esse idoso mora. Então, qual é a casa dele, qual é as barreiras que podem estar ali dificultando, né, a mobilidade dele, quais são os itens que podem facilitar uma queda nesse idoso. Então, isso a gente precisa avaliar dentro do ambiente onde o idoso vive. Então, são esses 3 itens fundamentais. Anotam eles aí, coloque em prática, avalie o seu paciente idoso, e eu tenho certeza que no final da avaliação, o paciente, o idoso, vai fechar a intervenção com você, vai fechar o tratamento com você. Não tem como ele sair dessa avaliação tão completa sem fechar o tratamento. E tem outros itens, tá, gente? Não são só esses 3. Esses são os principais, mas existem outros itens indispensáveis também, outros itens importantes que você deve avaliar nesse paciente. Esses aí são os principais. Tem um comentário, ou uma pergunta. Em qual momento da fisioterapia seria ideal para observar a casa do paciente e avisar a família? No caso de possíveis mudanças, é durante a avaliação. Então, se o paciente marcou com você, ele te mandou mensagem, a família mandou mensagem querendo marcar com você uma avaliação, primeiro contato ali, eu tenho um pai idoso e eu queria marcar com você uma avaliação. Aí você agenda a avaliação. Nesse primeiro contato, você faz essa avaliação do ambiente do paciente,
do idoso, do ambiente onde ele mora. Então, isso faz parte da avaliação fisioterapêutica, daquele primeiro contato com o paciente. Você também avalia o ambiente e, junto com a família, junto com o idoso, você já vai dando ideias de mudanças para ele. Entendeu? Isso é um retorno que você já dá ali na hora para o paciente. E você vai avaliar as outras coisas e vai ficar guardado. E você também pode dar uma cópia do que você avaliou para o paciente. Dos testes, né? Da ficha de avaliação. Você pode passar uma cópia para a família, para eles guardarem, mas você também fica com uma cópia para você depois reavaliar e ver o que mudou, o que não mudou, se você precisa alterar a intervenção, né? Enfim. Mas já logo no primeiro contato, você avalia o ambiente desse paciente, porque você já está contribuindo com ele para prevenir quedas com esse paciente. Tá joia? Bom, gostaram do conteúdo? Manda aí para mim um coraçãozinho, se vocês gostaram, aperta aqui no coraçãozinho da live. Deixa eu ver se vocês gostaram do conteúdo, manda coraçãozinho, avisa aqui, conta para mim se vocês gostaram, se foi legal o conteúdo, se vocês já vão colocar isso em prática com o próximo paciente de vocês, ou se você já tem algum paciente idoso também, você já pode avaliar. Raiane, eu faço um atendimento domiciliar, mas eu nunca pensei em avaliar o ambiente dele. Avalie amanhã, né? Amanhã, ou próxima sessão, próximo dia que você for lá, avalie o ambiente dele. Já dá esse feedback para a família, já vai com esse olhar mais clínico, esse olhar mais fisioterapeuta. E já passa esse feedback ali na hora para a família, para o idoso, né? Lembrando e sempre com jeitinho. Tá bom, gente? Bom, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu aguardo vocês na quinta, tá? Então, nós temos live toda terça e quinta, às 20 horas. Então, eu aguardo vocês na quinta, às 20 horas. Muito obrigada, boa noite. Que bom, fico feliz que ajudou, que vocês gostaram do conteúdo. Um beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau.